Estamos aqui começando um podcast, algo novo em Ribeirão. Eu sou Marcos Barcelos. E eu sou Nida Sotero. Estamos aqui com o nosso amigo e irmão Luciano Barreto. Prazer imenso, né? Receber esse convite para a gente falar algo, né? Para vocês que estão aí, conhecer mais um pouco da nossa história, né? Bom, queria deixar bem claro para vocês que o podcast não é uma entrevista propriamente dita. O que irá acontecer aqui é apenas um bate-papo, uma conversa entre amigos, que flua de maneira bem tranquila e que o povo venha saber um pouco da história do irmão Luciano. E eu gostaria desde já passar um apurado do muito que ele tem feito aqui em Ribeirão. E uma delas é um trabalho muito importante na área de evangelismo e também de promover talentos que aqui em Ribeirão existem muitos, qual um desses talentos é minha colega e cunhada Nida Sotero, o qual está aqui conosco. Cantora, né? Cantora. E famosa, né? Pois é. E pode falar bem melhor desse projeto do que eu. A gente, antes que tudo, né, a gente queria um pouco, né, passar, né, sobre esse lanterna, né? Uhum. E seria bom você falar para o povo aí, antes que tudo. E até eu mesmo que fui convidado, quero ter mais conhecimento, né, do que vem pela frente, né? E eu acredito que seja muito importante para vocês, telespectadores aí do YouTube, né? Com certeza vai ser uma bênção para todo mundo, né? Pois é. A ideia é abençoar a todos. Eu tenho o seguinte pensamento, e tenho repetido isso quantas vezes eu posso, que aquilo que eu tenho que só serve para mim não provém de Deus. Aquilo que provém de Deus, ele é sempre para abençoar outras pessoas, distribuir. É para o reino de Deus. Compartilhado, no caso. Pois é. E o Lanterna surgiu, eu assistindo uns podcasts, e percebi que Ribeirão está carente de um canal ao qual venha trazer motivação para os jovens, não apenas para os jovens, mas de uma maneira geral. E por que lanterna? Lanterna é um instrumento usado para clarear. É verdade. Não é verdade? E o que nós queremos clarear aqui? Nós queremos clarear assuntos que muitas vezes são mal entendidos ou mal interpretados por muitas pessoas. E estão assim, às vezes tem uma pessoa que tem uma história brilhante, né? E ninguém comenta, ninguém fala, né? É justamente isso. Ideia, né? Existe, como tem aí nosso amigo Luciano Barreto, que as pessoas só estão acompanhando de hoje, mas não sabem o que ele passou, a trajetória que teve para chegar até aqui, o porquê dele estar fazendo esse trabalho. Tudo tem um propósito, tudo vem acontecendo algumas coisas atrás, é o que a gente vai saber hoje. Vamos perguntar. Muita história. Tem muita história. A gente vai querer saber dessa história. Tem história boa, tem história triste, tem história alegre, tem história de luta, de vitória, né? Mas não foi fácil, né? Porque às vezes a gente chega a um determinado ponto na vida e as pessoas não sabem como foi que chegou até aqui, né? Mas a gente tem uma história, tem uma luta, uma batalha, né? E com certeza iremos trazer, né, nesse bate-papo aqui com vocês, amém? E com certeza vamos falar algo importante. E hoje está dando início, né, Pois é. Esse lanterna, né? Lanterna. Isso. Com o formato de podcast. Um formato que está tomando aí o Brasil O de mundo, maneira... né? Está tomando o mundo, né? Muita gente está fazendo e nós vamos, a partir de agora, eu quero relatar algo, né, que aconteceu na minha vida, algo que muitas pessoas querem realmente saber como foi a ideia da gente montar um projeto, né? Uhum. Como foi a ideia de criar uma gravadora, né? Montar uma gravadora, né? Para a gente chegar hoje aqui, teve muitas lutas, né? Só um minuto. Antes de que você entre aí nessa área aí, a gente teria que falar um pouco disso, né? Gente, o Luciano, ele
apesar das suas limitações, que vocês vão conhecer mais pra frente, ele vai contar um pouco da história, ele é uma pessoa que tem empreendido de maneira grandiosa aqui em Ribeirão, tanto na área física quanto na área espiritual. Né? Luciano hoje tem uma gravadora, tem uma empresa que locação de eventos, locações de tendas, palcos, e tem vários projetos sociais também. Isso. Tentou adentrar aí na área política, aí sofreu uma decepção. Não, mas foi bom, né? A gente teve uma quantidade de votos, né? Agradecemos todo o povo de Ribeirão, aqueles que votaram, aqueles também que não votaram, mas incentivou. Isso. E aqueles que esteve ao lado nosso e também talvez não era essa vez, né? Uhum. Mas a política tem sido uma grande influência na minha vida. E, na verdade, eu nunca pensei de ser político, né? Uhum. Mas devido ao projeto que a gente tem, que ficou grande, ficou gigantesco, então a gente entrou na política e com certeza vamos continuar. A gente não vai desistir, perdemos, né? Mas fomos bem votados, tivemos uma boa aceitação. Então não foi perda, né? Foi um aprendizado. Foi. E com certeza tem coisas novas, tem novidades, né? Então, mas para hoje eu chegar até aqui, a gente passamos uma grande experiência de vida, né? Eu sou de uma família batalhadora, pessoas do campo, né? Pessoas da roça, como digamos assim, pessoas que veio do sufoco. Luciano nasceu aonde? Onde que você nasceu? Eu sou natural de Ribeirão e toda a minha vida foi no Engenho Minas Nova, né? Engenho Minas Nova. Minas Nova aqui em Ribeirão, para quem não conhece, é ali o antigo Pé da Serra. Ali, isso, a antiga Federal, né? Depois da Federal, Pé da Serra, tem Minas Nova ali. Isso. Eu saí de Minas Nova, na verdade, por conta da BR, né? Sim. A duplicação da BR fez com que eu saísse de Minas Nova. Uhum. Então, a BR passou e pegou uma parte da minha casa. Aí eu com medo de morrer dos carros. Atropelado. De ser atropelado, eu não sou louco, as carretas de todo jeito. Então a gente tivemos que sair de Minas Nova por conta disso, né? Mas eu também comecei a ingressar na carreira musical. Mas vamos por partes. Vamos por parte para que a gente possa entender mais. Vamos lá. Primeiro a gente sabe que Luciano nasceu ali em Minas Nova, foi criado. E a adolescência adolescência, como foi o processo da sua adolescência? Veja só, a gente tivemos, né, uma adolescência muito sofrida. Trabalhando no campo, né? Ali com meus pais e minha mãe, mas só que eu dizia, esse trabalho do campo não dá pra mim, porque era muito pesado. Tinha vez que nós saía de 3 da manhã, chegava às 5 da tarde, né? Ali, e era muito sofrimento, mas eu sempre fui uma pessoa que acreditei. Aos 12 anos eu vim estudar na cidade, saí do engenho, passei para a 5ª série, né? Antigamente. Hoje tem 8º ano. Fundamental. Hoje a coisa mudou. Normal, médio completo. Lá naquela época tinha uma primeira série. Era a primeira série até 5ª série e depois vinha... Isso. E então aí eu vim para a cidade porque a gente acreditava muito de crescer, de aprender. Uhum. E eu saía às vezes de Minas Nova todos os dias, de 9 da manhã, para chegar no Ceru a pé. Hoje, graças a Deus, todo mundo tem ônibus, os alunos, né? Mas antigamente era duro, era difícil. Né? Eu passei um período em sítio, e morava sempre num sítio e estudava em outro. Eu tenho um pouco de experiência, não tão dura quanto a sua, mas tenho um pouco de experiência a respeito disso. Eu sei que o negócio é pesado. Isso. Então a gente lutou muito desde criança, querendo crescer na vida, né? Pois é. E então a gente passou aquele período de sufoco, mas nunca desisti de estudar. Aí a coisa mais difícil da minha vida que eu enfrentei foi aos 16 anos de idade. Já nos 17 anos, né, completando 17, a gente estava voltando de um jogo de futebol e em frente à usina Pedrosa o carro bateu e virou, né? Aí onde mudou toda a minha vida, porque eu passei momentos difíceis, né? Fiquei em estado de coma, passei mais de 3 dias na UTI, mas Deus, ele tem os seus planos em nossas vidas. Chegou alguém a falecer nesse acidente? Chegou uma criança de 8 anos, né?
Chegou uma criança de 8 anos e foi no caminhão tipo caçamba, tinha 65 pessoas. A gente contamos, tinha 65. Inclusive meu pai e meu irmão estavam também nesse acidente. E naquele momento ali do acidente, né? Foi 25 pessoas acidentadas, né? Que ficaram bem mal. Alguns quebrou perna, braço, outros teve ferimentos grandes. É porque tem essa cultura aqui, pelo menos aqui na área de Ribeirão, de a turma... Agora parou um pouco, mas antes tinha essa cultura da turma pegar um caminhão, ou o caminhão canavieiro, que é o caminhão de cana que tem aqueles galão, então a caçamba, e encher de pessoas e ir para jogo, né? Isso. Aconteceu outro acidente há uns anos aqui também. Aqui também perto do Canavial, né? Isso, ali. E a gente tá generalizando, né? Na verdade... E hoje, aparentemente, já é totalmente proibido, né? Hoje não pode, hoje tem que Na ser verdade, em ônibus. nunca pôde, é que a turma... Tem um jeito nordestino, existe um Mas jeito... antigamente era aquela coisa assim mais liberal, sufoco, né? mais sufoco. Era as dificuldades. Um exemplo é a televisão, que ninguém tinha uma televisão em casa, né? A gente corria para a porta do vizinho para assistir. Botava a mão lá em cima da porta assim. E às vezes o cabelo vai-te embora, menino. Tu a não hora tem... do café e o camarada lá. É. E um dos nossos amigos, né, teve um problema na cabeça e ficou bem mal. Hoje, graças a Deus, ele está bem, tem sua família. Está em São Paulo, ele está em São Paulo, né? Uma criança de 8 anos morreu. Inclusive, ele é filho da nossa irmã Beth, da igreja Jesus Cristo é a Luz do Mundo. O filho dela morreu nesse acidente. E foi muito difícil. No caso, tu tinha 16 anos na época. Estava já... Eu completei, no caso, 17 de setembro, o acidente foi dia 13 de outubro. Tinha completado recentemente. O acidente, não ficou bem claro, o acidente foi como? Bateu o carro com o carro? O caminhão vinha, aí o carro cheio, né? Antigamente dizia, bota pra lá que tudo é solteiro, e eu tava em cima no gigante do carro. Bota a marcha do defunto, algum que tal. Aí naquele ensejo, o motorista tentou ultrapassar o caminhão, e o caminhão... bateu, aí a caçamba... Bateu um no outro. Foi, bateu e virou. Quando virou, aconteceu isso. Eu fui arremessado mais de 50 metros, né? De cima da caçamba, de cima do gigante. E, inclusive, né, tinha pessoas que, até hoje, né, ainda que sofrem desse acidente, né? Tem um amigo meu, irmão Zusa, que é daqui do SESI também, que ele ficou bem mal também. Tava junto também. Tava junto. Mas, graças a Deus, ele se recuperou. E o pior, Luciano, além do problema físico, ainda tem a recuperação ainda emocional, né? Psicológica, né? É porque é o seguinte, você nasceu bem, com toda a saúde. Aí, no meu caso, eu brincava, pulava para todo canto. Aí, quando o cara se vê em cima de um leito, sem amigos, sem ninguém... Aí é onde você para imaginar, caramba, e agora? Como é que eu vou sair dessa, né? Mas depois do acidente que você ficou em coma, ficou tudo normal? No caso, na hora do acidente, que quando eu caí, que eu vou ouvir um barulho grande, né? Um barulho do acidente. Do acidente. Quando eu abri os olhos assim, que eu olhei para minha perna direita, aí estava perfeita. Quando eu pego que olho para a perna esquerda, todo o tecido do meu pé, o solado, no caso, estava pendurado, balançando. Aí tinha até o meu cunhado de lado, eu disse, vê a minha situação. E quando ele viu, ele disse, eita, estragou teu pé todinho. No momento do acidente, eu perdi 2 dedos, os 2 dedos pequenos, e o solado do pé ficou solto, balançando assim. Entendi. Aí daí me colocaram em cima de uma... No caso, no teu acidente, a parte afetada foi do tornozelo para baixo. Isso. E então, minha sobrancelha tirou todinha, assim, eu não sei como não pegou no olho. Deus é tão bom, né? Tirou a parte do cabelo da minha sobrancelha e não atingiu o meu olho. Mas Deus é fiel. E então, devido a esse acidente, eu fui para a restauração, a qual passei 95 dias lá. Passei de outubro, saí depois de dezembro. Sim. Já no finalzinho de janeiro para fevereiro, a gente passou lá. E durante esse período, sofri demais. O cara só enxerga o que é a vida quando bate em cima de um leito do hospital. Começa a valorizar a vida. Porque às vezes os caras pegam... Até numa moto, você vê hoje o cara brincando com a moto para lá e para cá e não sabe o valor de uma vida. Quando bate numa situação dessa, o cara passa a valorizar.
Então, essa é a parte do momento de sofrimento. Entendi. Daí, depois que eu saí, eu pensei que eu ia voltar logo a andar, né? Porque agora eu vou para casa, eu volto a andar. Mas o quê? Passei 6 anos andando de muletas. Mais de 6 anos andando de muleta eu passei. E ali foi a maior experiência difícil da minha vida. Mas só para entender, tu usa uma prótese hoje? Hoje eu uso uma prótese, né? Eu fiz 5 cirurgias, aí a gente tentou recuperar a situação do pé e o médico me orientou, disse, Luciano... A tua prótese é o quê? É do joelho para baixo? Do joelho para cima? Do joelho para baixo. No caso do joelho tu tem ainda? Eu tenho um joelho, só que a prótese ela é encaixada no joelho, no né? Joelho, entendi. No joelho. Aí eu pensava que voltava logo a andar, mas infelizmente, né, passei um período com o pé ainda, mas o médico disse, Luciano, se a gente amputar sua perna e usar uma prótese, com 3 meses você vai estar andando. Aí uma palavra dessa de um homem, eu digo, rapaz, eu acho que eu vou querer. E foi uma decisão grande, né, porque você ter um membro e amputar, mas na situação que estava o membro, a melhor opção era amputar. Aí a gente concordou e eu conversei com a minha família, mas muita gente não sabia, no engenho, né? A gente não sabia que eu... Só que eu cheguei na igreja e disse, gente, eu preciso, né, de oração da igreja, porque o médico me deu 15 dias para Nessa época você já era evangélico? Já tinha voltado. Qual era a congregação que tu frequentava? Eu, até hoje, né? A gente faz parte da Assembleia de Deus, né? Ministério Recife. Até hoje eu faço parte. Tu congregava em qual lugar? Lá em Minas Novas mesmo? Lá em Minas Novas. A gente tinha uma congregação lá, né? Por título Nazaré. Nazaré. Antigamente ela tinha esse... Tinha Nazaré, vinha de Nabote, Canaã. E nosso lá era Nazaré. A gente até brincava que tem um versículo, vem alguma coisa boa de Nazaré. No caso, tu é do tempo do pastor Manuel Filadélfia ainda. Sou da época de Filadélfia. Aí veio Filadélfia, depois de Filadélfia veio o pastor Otávio. Depois de Otávio veio o pastor Daniel, né? Daniel não, veio Heleno, pastor Heleno. Só que o meu período mais foi com o pastor Heleno, né? Com o pastor Filadélfia eu era muito criança ainda, Mas foi uma experiência que não foi fácil, né? E voltando ao assunto, eu comecei a andar de muletas, e a vida não foi fácil, né? Chegava o momento de querer desistir, que cara não poder carregar nada, a gente não podia carregar nada com 2 muletas, para cima e para baixo. Até estudar, eu parei de estudar. Só que, quando eu parei de estudar, eu passei uma temporada, né? Eu já estava quase concluindo os estudos. Mas devido às muletas, eu fiquei com trauma de voltar para a escola, porque eu tinha aquilo em mim. Caramba, velho, se eu voltar, a turma vão ficar zoando de mim. O bullying. Antigamente não se usava o nome bullying. Hoje é bullying, né? Hoje é bullying. Antigamente era zoeira, zombavam. Rapaz, era muito difícil. Porque assim... Todo deficiente, a gente está falando aqui sobre assunto e vem à tona tudo. Pois é. Todo deficiente, existe uma pedrinha, né, dentro dele, que muita gente não enxerga e muita gente não vê, mas ele sente aquilo machucando. Até um olhar, né? Muitas vezes eu chegava num lugar assim e observava e o povo olhava de uma maneira que a gente percebia. E às vezes, eu passei por essa experiência há uns dias atrás. Eu não sei se eu contei para a Nida, mas eu contei para minha esposa. Eu estava na festa e eu vi uma pessoa com uma certa deficiência. Sendo que eu conversando com ele estava sentado, para mim estava normal. Eu conversando com ele tranquilamente. Sendo que quando ele levantou, eu percebi que ele tinha uma deficiência. Mas o meu olhar foi só porque eu enxerguei, não que eu estava diminuindo ele ou nada. Sendo que quando ele olhou para mim, foi bem na hora que eu estava olhando para a parte onde ele tinha a deficiência. E na hora eu senti que ele não gostou. Ele se
trancou, ele estava tão sorridente, e na hora ele se retrancou e eu fiquei sem ação na hora, sem saber o que fazer. Muitas vezes aconteceu isso comigo. Porque muitas vezes a turma olha, mas apenas não tem, eu pelo menos na hora não sabia de que maneira, eu vou lá falar com ele, veja só, eu volto. É porque ele tem um trauma dentro dele. Pois é. Aí quando você olhou, deu para imaginar que ele achou que você estava discriminando na deficiência. Acontecia muito isso comigo. Eu chego a me arrepio assim. Na hora das festas, né, a gente ia ter os congressos lá e eu dizia, eu quero chegar primeiro que todo mundo. E eu chegava primeiro antes de começar o culto, eu já botava minha muleta lá e sentava. Porque quando vem, dá a impressão que todo mundo está olhando para você. Isso aí, o camarada passou aí o que eu já passei. Pois é. Aí quando eu sentava, né, até na hora de paquerar, as meninas ficavam, eu bonito. Não, mas é bom. Eu bonitão, deixa eu só pegar essa parte aqui para passar um pouco das coisas para quem está ouvindo. Porque muitas vezes a gente vai contar uma história de superação de alguém e a turma acha que é tudo... Não, fulano é muito forte, venceu tudo. E o importante é dizer que você venceu e está vencendo até hoje, mas tem algum vestígio, mas o que você faz? Em vez de deixar com que aquela situação lhe machuque, você se apoia nela para vencer. Né? Então acontecia muito isso. Aí Sim, aí você é muito bonita. Aí eu era bonito, hoje eu tô feio demais. Né? Você ainda é belo. Aí as meninas de fora, né? Não me conhecia. Aí a menina paquerando, aí eu dizia agora, para eu me levantar, né? Só que elas esperavam, o final do culto, né? Eu queria que elas fossem embora, né? Porque eu não queria que ela me visse de muleta. Tô entendendo. Mas quando a gente pegava a muleta que levantava, caraca, aí a gente olhava, o que o rapaz percebeu acontecia comigo. Eu dizia, poxa, a menina mudava totalmente. Eu dizia, rapaz, era muito difícil, não é fácil não. Muitas vezes... E às vezes pode ser que ela mudou não por achar que você não a merecia. Às vezes porque fica da maneira que eu fiquei. Pelo menos eu me senti sem ação, não porque eu achava que ele era pior do que eu, não. A intenção é porque eu fiquei travado e chateado comigo mesmo que eu não soube agir. É verdade. E às vezes é isso que passa na cabeça da pessoa. Não é questão de menosprezar, nem menosprezar, não é preconceito, entendeu? É apenas não saber como agir, porque eu fiquei, será que eu vou falar com ele? Será que eu não vou? Será que se eu for falar com ele, eu vou machucar ele mais ainda do que ele já se machucou? Entendeu? Porque nesse sentido. Realmente, uma vez, eu mesmo hoje andando de prótese, um rapaz, eu cheguei em Santa Cruz de Caparibe e tinha um camarada lá querendo se matar. Ele tinha amputado a perna e ele não sabia o que era uma prótese, usar uma prótese. E o camarada me chamou para ir lá dar uns conselhos a ele, para ele usar uma prótese, porque ele chorava direto e dizia que a vida acabou para ele. Aí eu disse, olha, mas tem que saber se o cara está preparado para me receber, porque deficiente é frágil, mano. É frágil. Tem passado ali por aí eu cheguei lá, pesado, eu cheguei lá e disse, ei, tudo bem, tal. E nós conversamos normal, disse, eu também perdi uma perna, aí eu comecei a conversar, porque assim, pela minha experiência, eu tenho mais facilidade de conversar com um deficiente do que uma pessoa normal. E graças a Deus a gente ali conversou e eu orientei ele, e ele hoje usa uma prótese, dirige, faz tudo, e hoje eu não me sinto deficiente. Mas eu já me senti deficiente. Porque, às vezes, com aquelas muletas, né? E muitas vezes até os amigos diziam assim, bora para uma sorveteria. Antigamente era Esquimó aqui em Ribeirão. Era. 1, 2, e 3 também, não? Só 1 e 2, né? Todo mundo queria ir para a sorveteria. Aí, bora para a sorveteria, todo mundo. Aí quando eu pegava a muleta e dizia, eu vou também. Eu vou. Interessante é que ele dá risada. Não, mas olha, quando eu dizia, eu vou também, aí eu olhava pro rosto de todo mundo e o cara dizia, rapaz, é melhor tu ficar. Porque era dificuldade de me levar. Comigo acontecia, sabe o quê? Quando era pra jogar bola, a turma dizia, vamos jogar bola, eu dizia, eu vou também, a turma olhava pra mim. Não, mas é coisa séria mesmo. Aí eu dizia, rapaz, deixa eu ir, pelo amor de Deus. O cara dizia, vai não dá certo, como é que tu vai? Porque antigamente, hoje tem facilidade de carro, né? Mas antigamente um carro, quem tinha um Fusca, quem tinha um Fusca era o dono do engenho.
Então tinha essa dificuldade. Aí, até para ir de bicicleta era complicado. Uma vez eu fui tinha um amigo meu, Roberto, que ele sempre me levava. Ele dizia, não, Barreto, deixa que eu te levo. Mas a bronca era bicicleta para arrumar. E como? Ainda tinha que arrumar emprestado, né? Tinha que arrumar emprestado. Era sufoco, né? Mas, assim, toda vez a gente passa por isso. O deficiente, mesmo que alguém olhe para ele sem maldade, mas ele está tão frágil que qualquer coisa incomoda. Então, passei muitas vezes eu andando com as muletas na cidade, né? Porque eu só usava um sapato só, né? Só usava um sapato. Aí eu passava no lugar, o povo dizia, hoje cadê o outro sapato? Principalmente os meninos, né? Menino é parado. Porque assim, o cara não conhece a situação e zoa mesmo, né? Pois é. Eu fui muito zoado. Mas o que eu acho interessante, Luciano, é pessoas que mesmo com as dificuldades, mesmo com os traumas, assim como você, consegue superar. Eu tenho um amigo, Ivanildo, ao qual ele, há poucos, acho que tem o quê? 2 anos? Acho que mais ou menos isso. 2 a 3 anos que ele acabou perdendo a perna também. E a forma com que ele trata, fica uma coisa tão leve, porque às vezes a gente vai até ele e fica meio traumatizado, sem saber o que falar. Quando chega lá, sai rindo. Ele contando as palhaçadas dele sem perna. Ele tem outro colega que também não tem perna, ele disse que ia conversar com ele para fazer uma sociedade, para comprar um sapato junto, porque aí ficava um sapato para ele e um sapato para outro. Não, mas é interessante mesmo. O mais interessante é o que Luciano acabou de falar, quando ele diz que hoje não se sente mais deficiente. Mas o problema do deficiente também é o que está aqui na cabeça. É a maior deficiência. Mas você falando em sapato aí, era a mesma coisa de mim. Tinha até amigo meu que saía procurando uma sandália de um pé só. Se for o pé direito, bora levar para Luciano. Passasse no lugar e tinha uma sandália quebrada. Aí o cara dizia, oxe, vou ver se é a do pé direito. Luciano, se fosse a do pé direito, o bolso, o cara levava, trouxe uma sandália pra tu. Mas na hora. Não, mas até hoje eu tenho dificuldade. É a única coisa que eu tenho dificuldade de comprar, né? Porque minha prótese é um pé maior do que. Tem que ser encomendado. Não, agora engraçado, rapaz. Engraçado quando eu vou escolher o sapato, né? Engraçado que eu vou escolher. É o que eu tô pensando. Minha esposa do lado aqui. Aí, rapaz, eu não gosto nem de comprar sapato em Ribeirão. Eu gosto de comprar sempre fora, porque o cabo traz uns 20 Compra 2 sapatos do mesmo, né? Não, o maior, tu menor. Não, é porque é o seguinte, eu tenho que comprar, o meu pé normal é 40. Sim. E o outro da prótese é 38. Só que o 38 não cabe no meu pé, né? No pé direito, no pé bom. Aí eu tenho que comprar um 41. 41. Eu tenho que comprar um 41 para dar os dois. Ai, Jesus. Parada. Aí, interessante que nós chegamos no local para comprar sapato. Eu acho que a gente vai marcar outro episódio trazendo o Ivanildo pra gente conversar junto aqui. Pronto. Ivanildo, fique esperto que a gente vai chamar você pra participar, viu? Que a conversa tá e às vezes eu vou comprar só um par de sapato, né? O cara vai e escolhe. Eu fico com pena dos coitados, trazendo um monte de caixa, bota perto de mim assim. Aí no final, quando eu vou escolher um sapato, um par de sapato, às vezes eu compro 2 com pena. Porque o cara trabalhou tanto, né, pra gente escolher um par de sapato. Então a gente brinca com essas coisas, mas a e coisa nesse meio tempo aí conseguiu arrumar muita namorada? Rapaz, deu trabalho. Deu trabalho. Enquanto eu andava de muleta, foi difícil, mas graças a Deus, hoje Deus me iluminou, né? Superei as muletas. Fiz mais uma cirurgia, casei, né? Tive o primeiro casamento, tive 3 filhos, graças a Deus, e uma filha que eu criei, que é uma bênção hoje, graças a Deus. E Deus tem feito coisas grandes, né? E Deus, Ele é maravilhoso na vida de nós. Agora tenho 5 filhos, no caso. 5 filhos. 5 filhos, graças a Deus. Tenho o Lucas, Christian,
Aproveitou a época que não tinha namorada, aí quando arrumou, descontou. Foi bem menino. Tome menino. Menino com força. Eu creio que deve ser por conta da época, não tinha televisão, né? Quantos filhos? Tenho 5 filhos. 5 filhos. 5 filhos. E assim, tu falasse aí do acidente, falasse que estava com 16 anos, e o desejo, eu não sei se é desejo, não sei se é vontade, não sei se é dom, não sei como colocar. Quando que tu dissesse assim, eu quero cantar? Quando se descobrisse como cantor, como descobriu como outras profissões que tu tem? Olha só, eu não queria mais voltar à escola, né, como eu falei. E um amigo meu chamado Leonildo, ele disse, cara, conversou um pouco comigo e ele disse, cara, tu é muito inteligente. Ele disse, tu não pode parar de estudar não, tu parasse em que série? Eu disse, eu já estava quase terminando. Ele disse, olha, eu vou fazer tua matrícula. Se eu fizer tua matrícula, tu vai. Eu digo, rapaz, eu acho que eu não tenho coragem de voltar a estudar mais não. Mais de 5 anos fora da escola. Aí ele, sem eu saber, ele foi lá no Henrique, fez minha matrícula e comprou um caderno, caneta, tudo pra mim. Aí ele disse, ô Luciano, tá aonde? Eu tô aqui, tô em casa. Eu disse, vem aqui na rua que eu quero falar contigo. E já estava se aproximando, né, o período do início das aulas, né? Uhum. Aí eu peguei e disse, tá bom, à noite eu tô aí. Aí eu me encontrei com ele à noite. Quando eu cheguei lá, ele disse, olha, que eu comprei pra tu. Aí eu disse, rapaz, eu vou voltar a estudar não. Ele disse, volte, rapaz, vá por mim. Ele disse, bora fazer o seguinte, eu comprei esse caderno aqui, eu não quero que você me decepcione não. Você é muito inteligente, você precisa estudar, que você, com certeza, Deus tem algo maravilhoso na sua vida, mas você precisa estudar. Aí eu disse, tá certo, eu vou. Ele disse, pelo menos vá um dia, vá conhecer o povo. Aí eu disse, rapaz, eu vou. Só que ele chegou lá no colégio, e inclusive era Bira, né? Bira, professor Bira. Birajara. Isso. Nome de índio, estudei com ele também. E o diretor era Marcos. Então eu creio que é quase na época que eu estudava também lá no Seria que vocês se encontraram no colégio acho e que se conheciam? ele falando agora do tempo da muleta, veio à mente alguns relances assim de ter visto alguém, mas assim, eu não lembro. Eu não lembro. Mas eu estudei no Henrique. Quando eu cheguei no Henrique, aí o Leonildo já tinha falado para Marcos, né? Uhum. Que eu era especial. Uhum. Aí quando eu chego na escola, que Marco me vê, vai logo me abraçando. Meu irmão, olha, nós estamos aqui para lhe ajudar. O que você precisar, nós estamos à disposição. Aí a minha sala era, não tem uma do primeiro andar? Sei. A nossa era aquela do primeiro andar. Aí ele disse, olha, a sala de vocês é do primeiro andar, mas hoje é o primeiro dia. Ele mudou para a primeira sala por causa de mim. Por causa de você. Foi. Sensibilidade, né? Aí quando ele mudou... São poucas pessoas que conseguem ter essa sensibilidade pelos outros, né? Isso, que eu cheguei lá na secretaria, que ele olhou que minha sala era de cima, ele disse, para aí, que eu vou lá em cima. Ele subiu lá, conversou com os alunos todinho e conversou com a primeira sala e falou, a partir de hoje essa sala vai para lá para cima e os de lá de cima vai vir para cá. Aí, em vez de eu subir a escada... Qual foi o ano, Zé? Isso foi em 2002, nessa faixa etária aí. 2002 para 2003. 2003. No caso, tu fosse para lá com saque série já? Já fui para oitava. Oitava, né? Oitava. Aí, no caso lá, quando eu chego na sala no primeiro dia, aí a professora fez um círculo, ninguém estudou, né? A professora disse, hoje nós queremos só se conhecer. Aí fizeram lá um ímpar lá para quem começava. Aí começou até chegar a minha vez. Aí quando chegou a minha vez eu me apresentei, o povo gostou e tal. E nesse meio estava Josafá, a pessoa que nós se conhecemos, que fizemos uma carreira de musical junto, né? E quando ele chegou na vez dele, eu já sabia, conhecer ele nas igrejas. Eu disse, oxe, eu vi tu cantando uma vez lá na minha igreja. Ele disse, tu já foi pra minha também. Porque eu cantava, né? Só que eu cantava solo. Eu gravei uma fitazinha cassete no ano de 2000, essa faixa aí. Sei. Não tinha nem CD ainda, eu gravei. Mas assim,
tu falou aí do encontro com o Josafá da dupla, mas quando tu descobriu assim que tinha vontade de louvar, quando tu lembra se foi alguma coisa, tu começasse a cantar corriqueiramente, feito muitos fazem, e depois... Não, então a gente já cantava, né, assim, nas igrejas. Antes ou depois do acidente? Não, depois. Bem depois, né? Depois, é. No caso, tu começasse a cantar depois do acidente. Depois do acidente. Depois que passasse já... Eu comecei... Alguns processos. A música, ela veio pra mim tirar do problema, a turma de depressão, né? Entendi. Nesse momento que você chega assim de, poxa, eu sou incapaz, né? E a música, ela veio, muitas vezes eu gravei uma fita, né? Aí a gente gravava, a gente mesmo que gravava, volta a fita na caneta. Na caneta, enrolava tudo. Né? Isso. E a gente Isso mesmo... não é da minha época, não. E a gente mesmo... É isso aí, gente. Vai ter muita coisa boa. A história é longa, é bonita, viu? Pelo que eu tô vendo, a história ainda tem muito que rolar, então a gente vai terminar aqui e vamos ter a parte B ainda. Você fique ligadinho, siga-nos nas redes sociais, no YouTube Lanterna Podcast, se inscreva lá no nosso canal, que vai ter bênçãos aí do irmão Luciano. Ele ainda vai vir com as histórias de como surgiu o projeto de Deus, como Deus colocou esse desejo no coração dele de ajudar essas pessoas que hoje não têm condições financeiramente de gravar um CD, de fazer um clipe. E esse homem vem ajudando muitas pessoas na comunidade. Então, vá aí curtindo, vá nos acompanhando, que você ainda vai saber muito mais da história de Luciano Barretos. Vamos lá!